especialista em planejamento e controle de manutenção, trazendo mais um vídeo para vocês aqui sobre MS Project. Neste vídeo nós vamos falar sobre tabelas dentro do MS Project. Você já sabe montar tabelas dentro do MS Project? Sabe como editar? Sabe para que elas servem? Qual a finalidade de você ter várias tabelas dentro do MS Project? Você tem dúvida em como montar tabelas dentro do MS Project? Então fique comigo até o final deste vídeo e descubra como você pode otimizar o seu projeto utilizando várias tabelas dentro do cronograma, ok? Bora trabalhar que o tempo não para. Beleza, galera. Então vamos aprender agora como é que faz uma tabela dentro do MS Project, como é que se personaliza, edita tabelas no MS Project, ok? Para otimizar o seu cronograma. Então, ó, notem que aqui eu já estou numa tabela do MS Project. Ou seja, eu abri um projeto qualquer aqui, ele já está me exibindo uma tabela. Como eu falei, pessoal, uma tabela nada mais é que uma planilha dentro do MS Project, com campos, as colunas aqui distribuídas uniformemente, ok? Para se montar uma tabela, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é qual tipo de informação que eu quero exibir. Só lembrando, pessoal, que os dados são sempre os mesmos. A minha base de dados não muda. O que muda é como que eu vou visualizar essas informações, esses dados, na tabela do MS Project. Eu posso ter N tipos de tabela e aplicar elas em vários modos de exibição. Quando eu venho aqui no canto esquerdo da tabela e clico com o botão direito, o MS Project abre para mim os meus modos de exibição. Lembrando que eu tenho tabelas de tarefa e tabelas de recurso. Se eu olhar aqui no modo de exibição, funciona da mesma forma. Eu tenho meus modos de exibição de tarefas e os meus modos de exibição de recursos, que nada mais é do que nossos relatórios, galera. Então, ó, se você olhar bem aqui, você tem dessa linha para cima aqui, ó, todos os seus modos de exibição de tarefas. E dessa linha para baixo, você tem seus modos de exibição de recursos. Como a gente vai personalizar uma tabela de tarefa agora, vamos selecionar um modo de exibição de tarefa. Por exemplo, vou pegar esse daqui, ó, após importação de ordem. Não mudou muita coisa, porque as informações são as mesmas, ok? Mas vamos imaginar que eu quero montar outro relatório, outro tipo de tabela, para exibir informações diferentes. Informações que me tragam os mesmos dados, só que dispostos de uma forma diferente, vamos dizer assim, ok? Então, o que eu faço? Eu venho aqui no menu Exibir, e aqui no grupo de dados, ó, notem que eu tenho aqui uma ferramenta chamada Tabelas. Quando eu clico aqui em Tabelas, o que eu tenho? Eu tenho um grupo de tabelas personalizados, que é uma tabela montada, editada, criadas para exibir informações de formas diferentes. E eu tenho os grupos de tabela interno do MS Project, ou seja, são tabelas que eu posso utilizar que o próprio Project me dá, que ficam dentro do global do MS Project, ok? Então, dentro dessa ferramenta, eu tenho essa ferramenta chamada Mais Tabelas. Vou clicar nela e ele vai abrir essa janela para mim, ó, Mais Tabelas. Nessa janela, o Project está me perguntando que tipo de tabela eu quero montar. Se é uma tabela de tarefa ou uma tabela de recurso. Toda vez, pessoal, que você for montar uma tabela, um grupo, um campo, ou criar algo diferente dentro do MS Project, ele sempre vai te perguntar se é para tarefa ou para recurso. Por que isso daí? Porque o Project gerencia de formas diferentes, tanto as tarefas quanto os recursos. Apesar de que tudo que eu fizer em um vai impactar no outro, eu não consigo, por exemplo, gerenciar recurso numa tabela de tarefa. Eu preciso estar numa tabela de recursos, ok? Então, vamos criar uma tabela de tarefa. Selecionei a tarefa aqui, a tarefa está selecionada. Clico em Nova. E agora eu vou dar um nome para essa tabela. Exercício, tabelas. Eu vou indicar que é uma tabela de tarefas. E agora, o que eu faço? Eu venho selecionando os campos que eu quero exibir nessa tabela. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o campo ID. Lembre, pessoal, tem que ter uma lógica, ok? É um relatório que você está montando. É igual se você fosse montar uma planilha no Excel. Você tem que ter uma lógica para que as informações estejam coerentes.
Então, ó, eu estou colocando aqui o campo ID, aí eu vou colocar o campo aqui área, o campo subárea, o campo texto breve do local de instalação. Quando eu começo a digitar, ele já aparece aqui alguns campos como opção para mim. Então, vou selecionar aqui, ó, texto breve do local de instalação. Vou selecionar aqui texto breve da ordem. Pronto. Opa, selecionei o campo errado. Texto breve da ordem. Cadê? Fechei. Texto breve OM. Demorou, mas nós encontramos. Agora nós vamos selecionar o campo operação, campo unidades, o campo duração, o campo trabalho, o campo nomes dos recursos, campo início, o campo término, o campo calendário. Pronto. Imagine que durante a seleção dos campos, eu esqueci de inserir um campo aqui entre texto breve da OM e operação, que é o campo nome das operações ou nome das tarefas. Eu preciso apagar tudo e começar de novo? Não. Eu seleciono a linha de baixo, porque o campo vai entrar em cima, lembrando sempre naquela lógica aonde você quer que o campo fique disposto, e clico aqui no botão inserir linha. Ou seja, após o campo texto breve OM, eu quero que seja exibido o campo nome, que é o campo nome da tarefa. Também eu quero colocar aqui, após o campo operação, as equipes que estão executando a tarefa. Seleciono unidades, insiro uma linha acima do campo unidades. E seleciono o centro de trabalho da operação, que é o meu campo de equipes. Outro detalhe interessante aqui que o Project permite, galera, é o seguinte. Tá vendo que aqui eu só tenho um campo escrito nome? Ele não me referencia se é nome do que, nome das tarefas, nome das operações. Eu posso vir aqui no campo título, na coluna título, e dar um novo título para este campo, como nome das tarefas. O mesmo eu vou fazer aqui, ó, em centro de trabalho da operação. Vou renomear ele para equipes, ok? Pronto, os meus campos já foram selecionados. Agora, o que eu faço? Venho aqui, vou alterar o tipo da data que eu quero exibir, vou desmarcar este flag aqui, ó, que está bloquear a primeira coluna, senão ele bloqueia aquela coluna ID, que é meu primeiro campo dentro da minha tabela, e aí eu não tenho como movimentar ele, e vou deixar este campo flegado, que é ajustar automaticamente as alturas da linha de cabeçalho. Quando eu der OK, ele vai aparecer aqui nas tabelas personalizadas para mim. Eu vou clicar em aplicar, e aí o Project vai trazer essa tabela que eu criei aqui para a visualização. Vou arrastar aqui o Gantt para a direita, para exibir toda a minha tabela. E agora eu venho ajustando o tamanho dos meus campos. Estou ajustando um por um. Infelizmente, pessoal, o Project nessa parte ele não é igual ao Excel, tá? O Excel você pode selecionar todas as colunas, vir aqui na divisão e dar um duplo clique que ele ajusta automaticamente as colunas. No Project não funciona assim. Você tem que vir uma por uma para ir ajustando o tamanho dos seus campos, ok? De acordo com a descrição do texto. Certo, a minha tabela já está pronta dentro do MS Project. Então, pessoal, é assim que você personaliza uma tabela dentro do MS Project. Porém, tem um detalhe muito importante. Quando você faz uma personalização, cria uma tabela dentro do MS Project, você tem que também criar um modo de exibição para essa tabela. Senão, o que vai acontecer? Você acaba aplicando essa tabela em cima do modo de exibição existente. Neste caso aqui, ó, após a importação de ordem, eu perdi a referência daquela tabela anterior. E agora ele está usando essa tabela. Por isso que você tem aqui, ó, vários tipos de modo de exibição.
você tem essa opção de criar esses relatórios para que cada relatório que você crie, cada modo de exibição que você crie, você tenha uma tabela diferente, ok? Vamos imaginar agora que você precise criar uma tabela de recursos. Ariel, eu preciso sair dessa tabela que eu estou? Necessariamente não, você não precisa, ok? Mas o ideal seria se você tivesse em uma tabela de recursos ou uma planilha de recursos para poder criar uma nova tabela, ok? Porque daí quando você clicar aqui em tabela, mais tabela, automaticamente o Project já vai trazer selecionado o modo recurso para você, ok? Se caso você não estiver numa tabela de recurso, e sim numa tabela de tarefa, vou pegar qualquer uma aqui novamente, e quiser criar uma tabela de recursos, o que você teria que fazer? Tabelas, mais tabelas, e selecionar aqui o modo recurso. Clicar em nova, e agora fazer novamente todo o processo que a gente fez em tabela de tarefa. Exercício, tabelas, e aí eu vou dar um novo nome para ela, que é recursos. E agora eu venho selecionando os campos que eu quero, como nome, grupo, função, trabalho, unidade. Deixa eu ver se é a unidade do material ou só a unidade. Vou colocar aqui trabalho real, mais fácil. Trabalho restante. Vou colocar aqui também o início. Tá? O término. O calendário. E também eu esqueci de colocar aqui o HH disponível. Vou colocar aqui, ó, em cima do trabalho. Para que depois da função seja exibido o HH disponível do pessoal, né? Vou desbloquear a primeira coluna. Não vou mostrar a interface de adicionar nova coluna. Isso daí, pessoal, é lá no final da tabela. Se eu deixar esse campo flegado, ele vai trazer para mim uma coluna em branco, um campo em branco para eu adicionar qualquer outro campo que eu queira ali naquela tabela. Eu não quero que essa coluna em branco apareça. Então, terminei de selecionar os campos que eu quero exibir, dou OK. Ele está falando para mim, ó, que a tabela exercícios, tabela, recursos, já existe. Ele está perguntando se eu posso substituir, se eu quero fazer essa substituição. Vou falar que sim. Só que veja bem, eu não consigo aplicar essa tabela aqui em cima desse novo modo de exibição, porque é aquilo que eu disse, eu estou no modo de exibição de tarefas. Então eu vou fechar, vou entrar no modo de exibição de recursos, por exemplo, esse daqui, ó, recursos planilha, e agora aqui em tabelas, mais tabelas, vou procurar a tabela que eu criei, que é essa daqui, ó, exercício, tabelas, recursos, e clico em aplicar. Pronto, ó, ele trouxe para mim a tabela que eu criei. Novamente, pessoal, ele apenas substituiu a tabela que estava no modo de exibição. O ideal, como eu disse anteriormente, seria nós criarmos um novo modo de exibição e aí aplicar essa tabela nesse modo de exibição, ok? É isso, pessoal. Dessa forma você consegue ter várias tabelas, otimizar o seu projeto, porque assim você não precisa ficar alterando campos dentro da mesma tabela, entendeu? Você cria vários modos de exibição, cria vários relatórios, utilizando vários tipos de tabela diferentes. É lógico, com a mesma base, trazendo os mesmos dados, as mesmas informações, entendeu? Apenas exibindo elas de forma diferente, ok? Muito obrigado, pessoal. Bora trabalhar e fui!